Então vamos lá, iniciar nosso estudo de hoje, de O Livro dos Espíritos. Nós estamos no capítulo 7, na parte segunda, capítulo 7. No capítulo anterior, da parte segunda, nós vimos da vida espírita, quando ocorre a desencarnação, né? Morre o corpo, o falecimento, né? Então, nós até vimos que existe falecimento, morte do corpo, que é o momento em que o médico fala, morreu, né? O médico fala, morreu tal hora, e é quando as ondas cerebrais ficam lá, né? Nesse momento ocorre a morte. Então, nós vamos falar assim, fulano morreu, fulano faleceu. Desencarnação é um processo, né? Nós nunca vamos cansar de falar isso, né? Então, a morte, ela é um fenômeno. A desencarnação é um processo. O nascimento é um fenômeno, é um evento, um momento. Buf, nasceu. Tem hora, tem local, tem minuto que nasceu, tudo. Mas a encarnação é um processo. Então, quando a pessoa fala o desencarne, ela está inventando uma palavra que não está nas obras básicas, não tem o desencarne, tem a desencarnação. Só que a desencarnação não reflete o mesmo significado de morte, de falecimento, né? Às vezes falando desencarnou, mas nós sabemos se desencarnou, nós sabemos muito bem que a desencarnação demora de minutos a milênios, está no Livro dos Espíritos, não é? Então, da mesma maneira, não vamos falar o reencarne, né? Nós vamos falar a reencarnação, ou a encarnação. Mais uma vez, lembrando que agora, os espíritas da atualidade usam muito esse termo, né? Desencarne, reencarne, e nós não vamos ficar corrigindo, mas nós não vamos falar assim, não é? Porque isso é as sombras sutilmente modificando os conceitos espíritas, não é? Então, se fala o reencarne, já fica assim aquela coisa estanque, né? O reencarne remete à morte. Não, o reencarne... Oi, Conceição. O reencarne remete ao nascimento. E o desencarne remete à morte, e não ao conceito real de reencarnação e desencarnação. Hoje você vai no dicionário, tem lá desencarne, significando desencarnação, mas não é. Não é o conceito, está no dicionário, porque de tantos espíritas falarem, né, e espíritas de escola, né? Então vamos parar com isso, tá, gente? Ah, fulano desencarnou. Não, fulano morreu. Foi isso que aconteceu com ele. Ele faleceu, sabe? Se ele desencarnou, é o que nós vamos rezar, vamos orar para que ele desencarne, para que ocorra a desencarnação, né? Para que ocorra a desencarnação de uma forma suave. Então, na primeira parte, é sobre isso, né? A desencarnação e a vida no mundo espiritual. Magna, bonitinha, demorou. Então, nós vamos... Oi, Magna, tudo bem, meu amorzinho? Tudo bem, desculpa o atraso, é porque eu cheguei em casa agora, tá bom? O importante é que você chegou para nós. Sem Obrigado, boa você noite. não é a mesma coisa. Obrigada, Saudades, querida. Magna. Oi. Falei saudades. Saudades Saudade. também, Passou um como dia que sem a você? gente... Vocês entraram ontem no estudo lá de Belo Horizonte?
Eu Quem entrou? entrei. Eu entrei. É, Eu e tava. meu Vina estávamos lá. Entrei E ontem, entrei aconteceu. todos os dias que teve. Aí eu não Quinta, entrei, eu entrei. por isso que a gente não se viu. Bom, então, é isso, tá bom, gente? E aí, na parte segunda, aí então a pessoa ocorre a desencarnação, né? Ela vai para o mundo espiritual, que é uma dimensão onde existe matéria, né? O perispírito é matéria, vamos lembrar disso, é um corpo. Quando nós falamos que foi para o mundo espiritual, isso é uma metáfora. Ainda falamos mundo espiritual, mas o próprio Allan Kardec fala, né? Dos fluidos espirituais, eles são a modificação da nossa matéria aqui, né? Mas é matéria, está lá em Gênesis. Então, espírito mesmo, e mundo espiritual mesmo, é onde não tem mais matéria. Então, é o espírito puro. Como está em O Livro dos Espíritos? Quando pergunta o que são os espíritos, então, aí a resposta são os seres incorpóreos, sem corpo. Só que o André Luiz não tinha corpo? Tinha, ainda tinha um corpo doente, ou não é? São os seres incorpóreos que habitam o universo fora do mundo material. Então, são os espíritos puros que nós podemos considerar espírito mesmo, né? Nós ainda estamos mergulhados na matéria por milênios e milênios, até terminarmos o nosso processo de evolução, que o nosso processo de evolução ele é feito pelo mergulho na matéria, né? Então, supor que quando estamos no mundo espiritual, já somos espíritos, nós podemos usar isso pedagogicamente, né? Os espíritos usam também, mas vamos entender, nós temos que sair das cartilhas, né? E aprofundar o nosso conhecimento. Tá, então estamos lá no mundo espiritual, como nós vimos na nossa reunião passada de Livros de Espírito. Quando nós estamos aqui na carne, encarnados, qual é a única certeza que nós temos? Única, que nós vamos morrer, que o corpo vai morrer e que ocorrerá a desencarnação. Ao morrer o corpo e acontecer o fenômeno, né, o processo da desencarnação, nós vamos ficar na erraticidade. A erraticidade é uma localização, um espaço e um tempo, certo? Em que ficamos aguardando o quê? A única certeza que o espírito tem na erraticidade é que ele vai reencarnar. É a única certeza. Porque são leis biológicas que a ciência ainda não entende, não estuda. Alguns cientistas espíritas, né, médicos principalmente, já estão falando dessa lei da reencarnação como lei biológica, já tem livros e tal. Mas, no geral, né, não se olha para a reencarnação como uma lei biológica, mas ela é. Então, ocorrem fenômenos no ser que está prestes a morrer, assim como no ser que está prestes a encarnar, né? A iniciar o processo encarnatório ou reencarnatório. Ele sente uma espécie de agonia. Tudo isso nós vimos na nossa última. Então, justamente aqui, a última questão que nós vimos, que foi a 340, e agora eu vou colocar na tela, tá? Eu até procurei aumentar um pouquinho a letra para ver que a última ficou tão... Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Só diminuir só um pouquinho para caber tudo. Bom, então, ele diz assim, ó. Finalzinho da 340.
Assim como para o espírito, a morte do corpo, olha, que ele fala a morte do corpo, é uma espécie de renascimento, a reencarnação é uma espécie de morte, ou antes, de exílio, de clausura. Ele deixa o mundo dos espíritos pelo mundo corporal, como o homem deixa este mundo por aquele. Sabe que reencarnará, como o homem sabe que morrerá. Mas como este, com relação à morte, o espírito, só no instante supremo, quando chegou o momento predestinado, tem consciência de que vai reencarnar. Gente, nós vimos também na nossa última que às vezes ele nem tem essa consciência, porque tem as reencarnações compulsórias, como nós vimos. A pessoa não quer reencarnar de jeito nenhum, porque para ela tá bom. Ela tá felizona lá, ela tá feliz, ela tá assim, ela tá ali na crosta, tal, fez uns amigos, ela não é ruim o suficiente para ficar num lugar muito ruim, nem é boa. Ela fica ali na crosta e aí tá boa aquela vida. Aí ela encontra um monte de casa aberta, somente casa de rico, tá sempre aberta as portas. Aí ela entra, né? Casa de rico, que mais tem porta aberta, aí ela entra e senta na mesa, come com as pessoas, assiste televisão. Tá bom, vai encarnar para quê, gente? Sair dessa vida? Não. Então, aí ela é encaminhada à reencarnação, né? De repente ela dorme, não acorda, quando vê, reencarnou, né? E outros que reencarnam diretamente das regiões de grande sofrimento, são colocados para dormir, mas, de uma maneira geral, aquele que está na erraticidade, que tem um pouco de consciência, ele começa a sentir modificações no seu organismo perispiritual, assim como nós começamos a sentir modificações no nosso organismo físico, né? Já ficando sem energia, né, Dulce? Né, Rosalba? O coração vai, sei quê, vai subir uma ladeira, já não aguenta, assim, né? E, e nós ficamos rezando sempre assim, né? Quando uma pessoa faz aniversário. Vida longa e morte súbita, né? É a melhor coisa que podemos desejar a uma pessoa. Mas nós vamos sentindo sim, né? Então, qual homem em agonia? Então, qual homem em agonia? Dele se apodera a perturbação que se prolonga até que a nova existência se ache positivamente encetada, finalizada, né? Então, assim como muitas pessoas adoecem, depois entram em agonia por um tempo maior ou menor, a depender, a mesma coisa acontece do lado de lá. Com crase, né? A aproximação do momento de reencarnar sente uma espécie de agonia, né? Uma agonia. E dizem que essa agonia ela é muito mais perturbadora, dolorosa, do que a da morte, tá? E da desencarnação, né? Certo? 340, por isso que muitos não querem, né? Por isso que muitos não querem. Deixa eu ver que fiz uma tolice aqui. Então, vamos lá. Na 341. Na incerteza em que se vê quanto às eventualidades do seu triunfo, nas provas que vai suportar na vida, tem um espírito uma causa de ansiedade antes da sua encarnação? Ou seja, gente, quem tanto tem depressão aqui como tem do lado de lá, gente. Que coisa, né? Por isso, porque nós somos corpo, temos as mesmas sensações. Ele tem nisso, né, nessa incerteza, uma causa de ansiedade? Aí a resposta é perturbadora. De ansiedade bem grande, pois que as provas da sua existência ou retardarão ou farão avançar, conforme as suporte.
Então, ele fica numa tensão, sabe? Preocupadíssima, né? Nós ficamos preocupados com a desencarnação, né? Com o processo desencarnatório, porque ao chegar do lado de lá, nós vamos ter que prestar conta, né? Tal, a nossa família espiritual vai se reunir, né? Os líderes da família vão fazer um conselho familiar, e aí nós vamos ser chamados a contas, conversar, né? Então, essa é a nossa preocupação. Mas aquele que está em processo reencarnatório, lembrando que o processo reencarnatório, ele não se conclui com o nascimento, tá bom? Não se conclui. Por isso que são coisas diferentes. Nascimento e reencarnação são coisas diferentes. O processo reencarnatório, ele se inicia muito antes da concepção, mas muito antes, muito. Há todas as vezes uma preparação da família, das circunstâncias, né? E depois a preparação do espírito reencarnante. Ele vai ficar numa fila, né? Vai ficar numa fila. Igualzinho aqui, como nós vimos, né? Já conversamos sobre isso. A pessoa que precisa de um coração, né? Fazer um transplante de coração, ou de um fígado, seja o que for, ela fica numa fila. E nós também ficamos numa fila esperando um corpo. E aí são traçados os balizadores, né? Tipo de família, ambientação, e aquilo que mais se aproximar das nossas necessidades vai definir. Mas, às vezes, e no mais das vezes, as nossas necessidades são as mesmas de milhares e milhares de espíritos. E aí, a circunstância que nós deveríamos renascer, né? Tipo assim, o ideal é nascer no Brasil, uma família desse modelo aqui, com uma mãe que tenha... Porque os espíritas, de uma maneira geral, são muito fatalistas, né? Tipo assim, essa mãe foi que eu fiz não sei o que lá para ela, ela fez não sei o que lá para mim, por isso que nós nascemos. Gente, não é necessariamente assim. Não é necessariamente aquela mãe. Mas, porque às vezes nós somos filhos ingratos. Mas a nossa mãe não vai merecer passar de novo por uma prova dessa. Nós não vamos mais ver ela. E aí nós vamos ter, fica ali no nosso padrão, encontrar um arquétipo de mãe que vai se ajustar à nossa necessidade. Um arquétipo de pai, arquétipos de irmãos, certo? É assim que funciona. Porque senão ficava um preso no outro. Aquele que superou vai ficar preso naquele que errou, né? Não dá, não é assim. Então, aí a pessoa, naquela circunstância que se faz ali, às vezes uma mulher, ela ocorre a fecundação do óvulo, e aí tem na fila 1000 espíritos que poderiam ser atraídos para aquele óvulo fecundado. Só que, claro que os espíritos já sabem disso. Aí nós vamos ler André Luiz, dá a impressão, André Luiz são estudos de caso, estudos de caso. Por isso que eu falo, aprender o espiritismo é nas obras básicas. Então, tem Obreiros da Vida Eterna, onde fala de desencarnação, reencarnação, né? Tem o livro Ação e Reação, que fala muito de reencarnação,
que fala dessas conexões, que são as ideais, mas tem muitas reencarnações que entram no processo geral, bem geral, né? As almas primárias é bem geral o processo. Selvagens, por exemplo. Eles desencarnam, reencarnam, nem sabem. Eles entram no processo geral, né? Porque desencarna, vai para a floresta igual, nem sabe que desencarnou, reencarna, porque qualquer experiência é válida. Entendeu? Aí vem um processo menos geral, onde gera essas circunstâncias, esse mapa, e vamos ver daí, né, igual a pessoa precisa de um coração, sangue tal, tipo tal, que seja... Só que tem 1000 pessoas que precisam desse mesminho coração. Aí, qual é a pessoa que vai ganhar o coração? Aquela que se enquadra dentro de requisitos pré-determinados. Evidentemente que na Terra existe muita corrupção em torno de órgãos, né? Mas no mundo espiritual não vai ter. Realmente, os espíritos falam, né, nesse capítulo, que será aquele que melhor consiga desenvolver as tarefas para as quais aquela criança estaria destinada, porque nós reencarnamos para realizar tarefas. Então, até na nossa última conversa, nós falamos assim, gente, não parece um concurso público, né? Eles falando assim conosco. E é exatamente isso. Então, não é assim tão simples reencarnar como nós pensamos. Ah, eu vou lá, na próxima encarnação eu resolvo esse problema. Chegar lá, vai ter mais centenas de milhares de pessoas com o mesmo problema e poucas úteros disponíveis. Então, vamos lá. No momento de reencarnar, o espírito se acha acompanhado de outros espíritos, seus amigos, que vêm assistir à sua partida do mundo incorpóreo, como vêm recebê-lo quando para lá volta? Resposta. Depende da esfera a que pertença. Se já está nas em que reina a afeição, ou seja, tem esferas da Terra onde não reina a afeição. A afeição, a afetividade, o afeto, são coisas raras. Se já está aqui na crosta mesmo, gente, é muito raro você encontrar uma afeição verdadeira, né? Se já está nas em que reina a afeição, os espíritos que lhe querem o acompanham até o último momento, animam e mesmo lhe seguem, muitas vezes, os passos pela vida afora. Vocês vão fazendo pergunta aí, tá, galerinha? Bonitinho. Tá vendo? Então, vai depender da esfera que ele está, né? Como nós vimos, a depender da esfera, ele nem vai perceber que está reencarnando. Nem vai perceber. Certo? Mas a depender, sim. Né? A depender, sim. 343. Os que vemos em sonho, que nos testemunham afeto, e que se nos apresentam com desconhecidos semblantes, são alguma vez os espíritos amigos que nos seguem os passos na vida? Muito frequentemente são eles que vos vêm visitar, como ides visitar um encarcerado. Gente, olha só onde que nós estamos. Nós estamos na cadeia. Presta atenção que é uma encarnação. Nós estamos presos, nós não temos liberdade. Você fala, sou livre. Nós não somos livres, nós somos prisioneiros de circunstâncias. As circunstâncias que foram planejadas para nós. São balizadores. A nossa liberdade é como se nós vivêssemos assim,
tem um muro aqui, um muro aqui. Então, nós podemos transitar, né, livremente nesses balizadores. Para isso, não tem circunstância, não é? Não tem circunstância. Então, por exemplo, se eu falar hoje assim, eu sou livre para comprar uma passagem, ir para a Europa, ficar 2 anos lá só passeando. Eu sou livre para isso? Pergunto eu a vocês. Claro que não, porque eu não tenho dinheiro. Tenho dinheiro, tenho condição financeira para fazer isso, né? Eu não vou, eu não sou livre, entendeu? A pessoa nasce, renasce numa cidadezinha no interior do Ceará, família pobre, não consegue estudar. Qual é o nível de liberdade dela? É restrito. É restrito. Por isso que há o medo antes da encarnação, não é? Existe o medo. E assim é isso, né? Encarcerado. Nós temos que pensar sempre nisso. E por isso é importante nós aceitarmos os eventos da nossa vida. E quanto mais nós aceitamos as circunstâncias, mais nós vamos nos libertando das circunstâncias, mais os espíritos vão alargando o nosso campo. Se eles percebem que nós não abusamos da nossa liberdade, porque às vezes, mesmo dentro desse campo restrito, nós começamos a abusar. Por exemplo, tem pessoa que não tem condição de viajar para fora, ela vai e começa a cometer crimes para poder ter dinheiro, para poder fazer o que ela quer, para modificar a circunstância que ela nasceu. E não trabalhar honestamente e tal, né? Então, aí, muitas vezes ela consegue, vai, faz. Só que, em algum momento, ela vai se ver presa de uma forma muito mais séria, ou numa doença, né? Ou presa na cadeia mesmo, porque é pega nos seus crimes, enfim, né? Então, os espíritos vêm nos visitar, eles têm pena da gente. Fala, ai, coitadinha da Rosa, com 2 maridos, né, Rosa? Nem era para a bichinha estar passando por isso, ela está passando por testemunho, porque às vezes tem coisas que nós passamos por testemunho, nem tudo está escrito que nós temos que passar por aquilo. Às vezes é um testemunho. Aquela mãe, né, do André Luiz, não precisava reencarnar naquelas condições, mas ela reencarna. E ela reencarna e ela vai se tornar esposa de um marido infiel, né? De um marido que não só infiel, sabe-se lá, né? Que causou talvez tanto sofrimento para ela, e ainda vai ter como filhas as mulheres que usurparam ali, né? A sua condição, né? De mulher e tal, né? De cônjuge, né? Vamos dizer assim. E ela, então, ela não precisava passar por isso, ela vai fazer isso por amor, né? Então, é um testemunho. Então, nem todo mundo que está sofrendo porque merece. Fosse assim, Jesus. Ah, Jesus não sofreu? Claro que ele sofreu. Vai falar que não? Imagina o que é você caminhar aqui na nossa dimensão, sendo um anjo, um ser angélico. Esse é o grande sofrimento, né? Espíritos nobres que reencarnam. Para eles é muito difícil transitar. Espíritos sensíveis que chegam e têm que conviver com a grosseria desse mundo, né? Com pessoas cruéis até, porque na encarnação
quando estamos nessa dimensão, nós nos relacionamos com todas as pessoas, porque os corpos, os nossos corpos, eles são feitos dos mesmos elementos. Por isso que nós nos relacionamos com as pessoas. Boa, má, né? Então, não temos condição, não está escrito na testa de ninguém quem ela é. E às vezes temos que conviver uma vida inteira com pessoas e conviver ali proximamente, porque o nosso corpo físico, ele é feito dos mesmos elementos. Sangue é igual, pele, tudo. Não é? O bom e o mal, às vezes, convivem sob o mesmo teto. Mas o perispírito, não. Os perispíritos são diferentes. Tanto que, ao desencarnar, né, ocorrer a desencarnação, nós gravitamos para regiões que nos são próprias. Então, na dimensão do mundo espiritual, nós estaremos com pessoas com as quais temos afinidades perispirituais, magnéticas. Mas aqui não, aqui é diferente. Então, isso é causa de muito sofrimento para aqueles que são almas muito sensíveis. Então, vamos lá. União da alma e do corpo. Como que a alma vai se unir ao corpo? Então, vamos lá. 344. Tá tudo bem até aqui? Alguém quer falar? Ninguém quer falar? Tudo legal? Em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas só é completa a união da alma com o corpo, por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais vai se apertando, até um instante em que a criança vê a luz. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ele se encontra no mundo dos vivos e dos servos de Deus. 345. É definitiva a união do espírito com o corpo. Desde o momento da concepção, essa questão é importante. Durante esta primeira fase, poderia o espírito renunciar a habitar o corpo que lhe está destinado? É definitiva a união no sentido de que outro espírito não poderia substituir o que está designado para aquele corpo. Não é instantâneo, gente. Como os laços que ao corpo prendem o espírito ainda são muito fracos, facilmente se rompem e podem romper-se por vontade do espírito se este recua diante da prova que escolheu. Em tal caso, porém, a criança não vinga, ocorre o aborto, né, o aborto espontâneo. E nós vimos em questões anteriores que quando o espírito recua, ele entra em pânico e ele então rompe o laço, as consequências para ele são muito graves. O sofrimento que ele vai passar é muito maior, dizem os espíritos, do que aquele sofrimento que ele teria na encarnação. E então, como nós sabemos que muitos espíritos estão nos ouvindo, muitos, né, que estão aí prestes a encarnar, né, que já iniciaram o processo reencarnatório, então é importante saber disso, sabe? Que é melhor não recuar, que, igual nós falamos, né, a maioria de nós aqui já está
numa idade, né, Rosa, que nós já estamos voltando. Passamos aí uma encarnação inteira, cheia de dificuldade, mas passamos, né? E quem encarna agora, encarna numa situação boa. Pode parecer que a Terra está um caos, mas a consciência ética, a consciência da moral, ela avançou muito. Existem muitas leis de proteção, né? Há consciências muito mais lúcidas, não é isso? Então, se alguém que nos está ouvindo aqui está meio com medo de encarnar, aproveite. Se você conseguir um corpo, é igual uma pessoa que conseguiu um coração. Vamos aqui, né, que está encarnado, conseguiu prolongar a sua vida. Então, quando o espírito ele recua, isso é praticamente um suicídio. Ele vai ser considerado um suicida. Só que ele vai ser um suicida, imagina, ocorreu a miniaturização do corpo, ele está ligado àquelas células embrionárias, ele tem uma forma embrionária ainda. Olha só o problema que ele pegou para ele mesmo, né? Ele vai comparecer no mundo espiritual daquele jeito. É importante saber disso. Olha como o Espiritismo nos esclarece, né? Que faz 346. Que faz o espírito se o corpo que ele escolheu morre antes de se verificar o nascimento? Porque mas por que o corpo morre? Por que o corpo morre, gente? Por que ocorre o aborto? Porque às vezes a própria mãe não quer mais. Às vezes ocorre uma circunstância aleatória e o corpo morre. Uma circunstância que não tem nada a ver com a mãe também, nem com nada. Ninguém quis, a mãe queria aquele filho, ela não queria que ocorresse o aborto, mas uma circunstância inesperada. E aí o corpo não vinga. Certo? Isso pode acontecer. É uma experiência. Aí o que acontece? Ele escolhe outro, tá aqui, escolhe outro corpo. E ele vai escolher outro corpo, preferentemente, né, gente? Diz o Chico Xavier, Emmanuel, com a mesma mãe. Entendeu? Então, olha que interessante o que eles falam assim, a letra A, né? Qual a utilidade dessas mortes prematuras? Esses abortos? Aí, a resposta. Dão-lhes causa, as mais das vezes, as imperfeições da matéria, a imperfeição do útero, a imperfeição do corpo da mãe, que não consegue, que tem ainda que cuidar muito, então vai uma tentativa, duas, né? Aí vai para o médico, vai se ajustando, até que vem, né? Então, nós pensamos que os espíritos, eles são magos, que eles vão resolver questões. Mas às vezes um susto que a mulher leva, ela pode perder o filho, pode ocorrer o aborto. E ninguém precisa ficar assustando ninguém, né? Então, às vezes isso acontece, né? Alguma coisa assim. Tem o caso, né, que André Luiz narra, de uma criança que deveria nascer, certo? E aí ela estava ligada já à mãe no 6º mês de gestação, ou 3º mês, uma coisa assim. Só que era uma alma bem nobre, essa criança. E ela, então, ela facilmente ela transitava ainda no mundo espiritual com tranquilidade, porque ela era uma alma nobre, ela mantinha o vínculo com o feto, mas transitava.
E aquela que seria a avó dela e mãe da mãe dela, estava com a desencarnação prevista para aqueles dias. E o André Luiz e a equipe deles vão até o local para realizar a desencarnação, realizar a morte do corpo, vamos dizer assim, né? Começar o processo desencarnatório. Quando eles chegam, eles recebem a notícia de que a vida dela ia ser prorrogada por mais 6 meses. Por mais 6 meses. Por quê? Porque aquele ser reencarnante orou para que ela não desencarnasse, porque a desencarnação dela poderia causar um grave impacto na gestante e atrapalhar aquela reencarnação, podendo levar até o aborto. Como havia merecimento, então foi prorrogada a vida dela para que ele pudesse nascer e tal. Entenderam? Então é assim. Não é que eles vão ficar fazendo milagre, não, ela está grávida, agora ninguém vai assustar ela, não sei o quê. Não é bem assim. 347. Que utilidade encontrará um espírito na sua encarnação em um corpo que morre poucos dias depois de nascido? Então, aqui entra aquelas crianças que hoje nós temos um grande problema, que é a tal da... É um avanço da tecnologia, mas, ao mesmo tempo, foi um gerador de abortos, né? Que é a ultrassonografia. Então, às vezes, o médico fala, essa criança não vai sobreviver, ela não vai vingar. E aí, se faz a opção, né? Porque a mãe, às vezes, coitada, ela ouve o médico falou aquilo, tal, né? A família não tem o conhecimento, né? Então, aí, que utilidade teria, então, esse espírito nascer, viver um dia, 2 e morrer? Aí ele diz assim, ó, o ser não tem, então, consciência plena da sua existência. Assim, a importância da morte é quase nenhuma. Conforme já dissemos, o que há nesses casos de morte prematura é uma prova para os pais. Nós sabemos também que a criança que, que reencarna, já prevista que ocorrerá a morte dela, a matéria, né, o perispírito dela que está plasmando aquele corpo, é um perispírito doente. Então, passar pela gestação toda, isso ajudará na recomposição de perispírito. Então, é muito comum crianças desencarnam cedo ou ex-suicidas para terminarem o período, né, que elas deveriam viver, ou para recompor o perispírito. E aí, quando é assim, aquela criança não precisa ter vínculo nenhum com aquela família. Qualquer mãe, né, qualquer família, qualquer mãe e pai, que precisem passar por uma prova dessa, receberão uma criança que está precisando daquilo para recompor o perispírito, né? Certo? Sabe o espírito previamente que o corpo de sua escolha não tem probabilidade de viver? Se o espírito sabe que ele vai ficar ali na gestação, depois vai nascer e já vai morrer em seguida, ele sabe disso? Aí ele diz assim, sabe-o algumas vezes, mas se nessa circunstância reside o motivo da escolha, isso significa que está fugindo à prova. Ou seja, quando ele pede um corpo com problemas tais que
sabidamente aquele corpo não vai resistir. Por quê? Porque vai herdar determinados caracteres da mãe, do pai, e vai ter um problema cardíaco, um negócio tal, e ele fala, não, eu quero um corpo assim, é porque ele está fugindo da prova dele, né? Entenderam? É uma forma de escamotear, é como a pessoa aqui que escolhe ir para uma frente, para uma guerra na frente da batalha, sabendo que a chance de morrer é imensa. Então, ele não é um herói nem nada, né? Quando falha, por qualquer causa, a encarnação de um espírito, é ela suprida imediatamente por outra existência? 349. Nem sempre o é imediatamente. Faz-se mister dar ao espírito tempo para proceder a nova escolha, a menos que a reencarnação imediata corresponda à anterior determinação. Então, como nós já vimos, né? Cada caso é um caso. Cada caso é absolutamente analisado, né? Então, analisado se ele vai entrar num critério bem específico, bem planejado, ou mais ou menos, né, um padrão ali circunstancial, mais alargado, ou mais geral, né? Tudo isso é analisado. Então, se isso que ele passou, ele estava num processo bem geral, então o que, que vai acontecer? Ele vai ter que entrar novamente nesse processo aí e tudo vai depender. Mas, se tudo já estava previsto, né? 350. Uma vez unido ao corpo da criança, e quando já lhe não é possível voltar atrás, sucede alguma vez deplorar o espírito a escolha que fez, assim, ele, tipo assim, seguiu a recomendação dos guias e tal, e ele queria nascer numa família rica, abastada e poderosa, e ele, então, disse assim, não, você vai ter que nascer lá na favela, assim, assado. Ele concorda no primeiro momento, mas depois, quando está chegando perto, ele fala, minha nossa, por que que eu concordei com isso? Aí os espíritos respondem, perguntas se, como homem, se queixa da vida que tem, se desejara que outra fosse ela? Sim. Gente, nós aqui, quantas vezes reclamamos da nossa vida? Às vezes não reclamamos assim, de falar. É ou não é? Fala a verdade. Se arrepende da escolha que fez? Não, pois não sabe ter sido sua a escolha. Certo? Depois de encarnado, não pode o espírito lastimar uma escolha de que não tem ciência. Eu não pedi para nascer, não é isso? Fala. Pediu sim, ficou na fila. Pode, entretanto, achar pesada demais a carga e considerá-la superior às suas forças. E é quando isso acontece que recorre ao suicídio. Quando ele faz isso antes de ter acontecido na... Oi, Magna, fala. Ô, querida, pode acontecer também da pessoa, depois da reencarnação, ela se entregar totalmente ao trabalho, né? Ao trabalho, se entregar de uma maneira que quer ganhar dinheiro e quer ganhar cada vez mais dinheiro, é pela não aceitação de ter encarnado, por exemplo, reencarnado numa família pobre. Com certeza. Com certeza. A pessoa começa a entrar numa espiral e ela, muitas vezes, fica muito rica. E aquilo não estava no desígnio dela. Mas ela quer tanto ser rica que Deus fala, então tá, vai. Sabe? Tem muita coisa que acontece assim, né?
Não, mas eu quero ir, vai, trabalha. E só que aí, o que vai acontecer? Provavelmente vai desencarnar antes, né? Vai ser considerado suicídio inconsciente. Porque ele vai ficar desalinhado da missão. Quando nós desalinhamos da missão, isso é muito comum, desalinhar da missão. Qual é a consequência? Depressão, depressão grave. E a depressão é uma doença da alma que, meu Deus. Né? Então, por isso que, quando nós aceitamos a nossa vida, os eventos, vamos aceitando. Deu para ir até o 2º grau? Beleza. Vou tentar a faculdade, vai tentando. Às vezes, a circunstância não permite, sabe, que você faça uma faculdade, às vezes. Não consegue. Então, não faz. Vai ter uma profissão. Queria ser médico, trabalhar na área da saúde, mas não consegue, porque ele já foi um médico, talvez. Agora ele vai conseguir ser o quê? Um técnico de enfermagem? Para ele ver o sofrimento mais de perto, né? Porque o médico fica bem longe, às vezes, do sofrimento. Né? Então, aí, ele não vai ter circunstância. Mas se ele ficar forçando, vai chegar uma hora que ele vai conseguir aquilo. Sabe? Vai conseguir. E aí vai desalinhar, né? Certo? E também a pessoa, né, que trabalha sem parar, né? Para conseguir dinheiro. Aí esquece da família, esquece de tudo. Porque nós temos obrigações variadas no nosso dia. Nós temos a missão do minuto, da hora, do dia, da semana, do mês, a missão do ano, a missão da década, propósito que temos que fechar a cada 10 anos, tanto que a cada 10 anos, o nosso guia maior lá, o chefão da nossa família, vem nos visitar. Se cumprimos, né? De 10 em 10 anos há uma avaliação, sabia disso? Então, 10 anos, 20 anos e tal. E aquela missão, que é a missão interna, né? Que é a missão da encarnação. Então, nós temos que ir cumprindo essas tarefas. E se a pessoa usa o dia inteiro para trabalhar, e as outras coisas? Não é? Como é que fica? Tá bom, bonitinhas? Então, nós vamos parando por aqui. Espero que... Deixa eu ver aqui. Uai, nem sei o que eu fiz aqui. E é isso. Alguém quer falar alguma coisa? Deixa eu parar.